Oi, vidas! Hi, Lorena! Estamos de volta em mais um vídeo do Nota 10. Por aqui, segundou com gás total para começar mais uma semana de estudos e preparação para o Enem 2023. Bora! Como eu sempre digo para vocês, acompanhando o nosso canal, vocês conferem os conteúdos mais importantes para arrasar na prova. Uma coisa que nós precisamos ter em mente é que as questões do Enem não são essas questões de decoreba. Esqueci de falar. Esqueci. Longe disso, nós precisamos de fato dominar o assunto para conseguir compreender as perguntas. E a gente precisa aprender. Interpretação é a chave, principalmente na filosofia. É o que nós vamos aprender agora com o professor Samuel. Olá pessoal, tudo bem? Me chamo Samuel Whitley, sou professor de filosofia e sociologia aqui na cidade de Mossoró. E hoje estou aqui para poder dar algumas dicas para vocês dos temas mais relevantes, tá bom? Que você pode encontrar dentro da sua prova de humanas, especificamente na disciplina de filosofia, tá bom? Vai ser uma explicação bem simples, uma explicação bem fácil para você poder ter uma boa fundamentação e poder fazer uma boa prova do Enem. Tá bom, pessoal? Pessoal, geralmente quando a gente fala de filosofia, sempre é um assunto um pouco complexo. Por quê? Porque tentar definir o que é filosofia, esse negócio que todo mundo já deve ter visto, seja uma aula, ou seja até mesmo alguma frase de um pensador muito conhecido, é complexo porque a própria definição do que é filosofia é um problema filosófico. Se você conversar com grandes nomes, ou até mesmo com professores, pesquisadores e etc., que vivem da filosofia, você vai perceber que, muito provavelmente, cada um terá uma visão distinta do que é isso, tá bom? Então, se você procurar 10 filósofos e perguntar para eles o que é filosofia, muito provavelmente cada um deles vai dar uma resposta diferente. No entanto, pessoal, como dica do Enem, que eu posso adiantar para vocês, até para poder ganhar tempo, é entendermos a filosofia não como um conjunto de conhecimentos fechado, mas sim uma atividade de pensamento que reflete sobre vários assuntos da nossa vida. Ou seja, realidade, existência, linguagem, tudo o que faz parte da vida do ser humano e que, de certa maneira, faz parte daquilo que nós somos, é objeto de investigação filosófica, tá bom? Então, em linhas gerais, para você que vai fazer o Enem, entenda a filosofia como uma atividade de pensamento, ok? Que reflete sobre vários assuntos e que visa justamente compreendê-los, debatê-los, refletir. Tudo isso faz parte da atividade filosófica, tá bom? Geralmente, pessoal, quando a gente estuda filosofia, costumamos dizer que ela é dividida em 4 períodos históricos. Aquilo que nós chamamos de filosofia antiga, tá bom? Aquilo que nós chamamos de filosofia medieval, filosofia moderna e filosofia contemporânea. Então, é uma atividade de pensamento que surgiu lá na Grécia, lá no século VI a.C., e que é dividida historicamente, né, academicamente, nesses 4 períodos que eu falei para vocês. Em relação à prova do Enem, a gente vai encontrar aspectos mais relevantes. Por quê? Porque o Enem, de 2009 até o tempo presente, ele priorizou muito a filosofia antiga. Então você vai encontrar várias questões sobre Platão, Aristóteles, os pensadores pré-socráticos, como também a filosofia moderna, ok? Mas, nessa aula de hoje que eu vou fazer aqui para vocês, eu vou enfatizar um pouco mais a filosofia antiga, porque é o tema que a gente viu com uma certa frequência, ok? Então, o que é filosofia? Uma atividade de pensamento que reflete sobre vários assuntos da nossa vida. Realidade, linguagem, existência, política. Quando é que ela surgiu? Surgiu lá na Grécia, lá no século VI a.C., como uma espécie de ruptura com aquele pensamento mais mitológico, que tentava explicar o mundo a partir do sobrenatural e que vai ser marcada pelo debate, pela argumentação e principalmente pelo pensamento sistemático, ok? Vamos falar agora sobre o início da filosofia. Como eu adiantei para vocês, pessoal, essa divisão da história da filosofia, ela é uma divisão que tem um aspecto muito mais didático. Por quê? Porque até mesmo dentro dessas
desses períodos, como a filosofia antiga, medieval, moderna e contemporânea, você vai encontrar subdivisões. E no que diz respeito à filosofia antiga, que é o tema que mais se mostrou presente durante todos esses anos do Enem, a gente vai encontrar 3 subdivisões básicas, que é justamente o início da filosofia, conhecida como filosofia pré-socrática. Em seguida, o período clássico da filosofia, ou a filosofia socrática, vai depender muito do livro que você utilizar. E por último, que vai ser justamente ali o final da antiguidade, o período helenístico, tá bom? Então a filosofia antiga é o tema mais relevante, que mais se apresentou, que mais se mostrou presente durante todos esses anos do Enem, vai ser dividida em filosofia pré-socrática, filosofia clássica e filosofia helenística. No que diz respeito aos pensadores pré-socráticos, quem foram esses pensadores, né? Foram pensadores que viveram na Grécia, no século VI a.C., ali, por volta desse contexto. E, pessoal, é difícil falar sobre esses pensadores de uma forma muito mais concisa, porque muito do que eles escreveram se perdeu com o tempo. Então, o que resta do estudo dos famosos pré-socráticos, que são os primeiros filósofos, surgem com comentários, com fragmentos de obras, mas mesmo assim, com esses pequenos textos, a gente consegue entender mais ou menos o que esses caras buscavam com o seu pensamento. E no que diz respeito à filosofia pré-socrática, apesar de nós termos um vasto número de pensadores, uma gama de correntes e de perspectivas, todos eles tinham o mesmo objetivo. Afinal de contas, de onde vem o universo? De onde vem a realidade? Por que as coisas existem? Como surgiu o cosmos, o mundo ordenado? Então entendam que o principal objeto de estudo dos pensadores pré-socráticos foi tentar compreender a origem do cosmos, que pode ser entendido como o universo, a vida, ok? Então, todos esses pensadores fizeram uma cosmologia. O que significa isso, professor? Logos significa razão, né? Sentido, estudo, numa definição mais grosseira, por assim dizer. E quando esses caras faziam uma cosmologia, significa dizer que eles tentavam entender qual era o logos que criava o cosmos. Ou seja, como que surgiram as coisas, a matéria, os objetos, a partir do caos, do nada. Como que o mundo ordenado como a gente conhece hoje surgiu. E para poder responder essa pergunta, todos esses pensadores estavam em busca do princípio, ou seja, aquilo que causa o início de tudo, aquilo que cria todas as coisas. E em grego, isso nós chamamos de arché. Coloquem essa informação na cabeça de vocês. Os primeiros pensadores, os chamados pré-socráticos, eram filósofos naturalistas, porque eles olhavam o mundo natural, olhavam a realidade e tentavam explicar a partir da realidade como que, do nada, surgiram as coisas. Ou seja, tentaram encontrar o princípio que cria tudo o que existe, ok? E aqui eu vou dar uma dica para você que vai fazer o Enem. Pessoal, foram vários filósofos pré-socráticos. Então aqui nós estamos falando de mais de 300, 500, 600 anos de pensamento filosófico. O Enem, ele não vai exigir que você conheça especificamente todos eles, entendeu? Então ele não quer que você, por exemplo, decore quem foi Tales de Mileto, quem foi Anaximandro, Anaxímenes, Anaxágoras, Demócrito, Leucipo. No entanto, o que o Enem exige de você é que você compreenda qual era a reflexão que esses caras tinham como meta. Ou seja, que vocês entendam qual era o objetivo desses pensadores enquanto pensadores. E é aí que você tem que colocar na sua cabecinha que os pensadores pré-socráticos olhavam a physis, ou seja, o mundo, e tentavam encontrar aquilo que nós chamamos de arché, ok? Como está aí no meu slide, o primeiro filósofo conhecido foi um cara chamado Tales de Mileto, que vai ser um grande pensador, inclusive vai dar muitas contribuições no campo da matemática, né? O famoso Teorema de Tales, quem é que nunca estudou isso na escola. E segundo Tales, a arché, ou seja, esse princípio que cria todas as coisas, era aquilo que ele dizia que só podia ser algo presente em todos os seres vivos. Então pense comigo, para uma coisa poder criar o todo, né, tudo que existe, essa coisa tem que estar em tudo.
E para ela poder estar em tudo, ela tem que ser infinita. E qual foi o elemento na física, no mundo natural, que o Tales percebeu que estava presente em praticamente tudo? Esse elemento foi a água. Então, para Tales de Mileto, a arqué, ou o primeiro princípio, por assim dizer, né, o princípio constitutivo de tudo que existe e que possibilitou a existência do cosmos, é a água, tá bom? E aí nós vamos ter outros pensadores, como Pitágoras, que falou sobre o número, tanto que o Pitágoras, ele tinha uma escola, né, a escola dos pitagóricos, que praticamente funcionava como se fosse uma espécie de seita, onde eles diziam que os números, a matemática, era o que constituía tudo. Nós tivemos o Anaximandro, né, que falava sobre o áperon, que seria uma espécie de princípio indeterminado, que seria uma coisa invisível aos olhos nus. Tivemos Anaxímenes, que falou sobre o ar, ou seja, você não precisa, pessoal, decorar cada um desses pensadores. O que você precisa entender é que todos eles tinham o mesmo objetivo. Queriam entender qual seria esse princípio que cria todas as coisas, ok? Eu ainda poderia falar sobre Parmênides de Eleia e Heráclito, que tentaram compreender a questão do devir. Devir significa vir a ser, movimento. Ou seja, como é que as coisas mudam e permanecem a mesma? Então foi um debate muito comum na filosofia antiga. Tivemos Anaxágoras, que falava sobre a questão das sementes. Segundo Anaxágoras, existiria uma espécie de inteligência cósmica, aquilo que ele chama de nous, e que essa inteligência cria todas as coisas para determinadas finalidades. Aqui seria mais ou menos o que nós chamamos de, entre aspas, Deus, né? Lembrando, quando eu falo Deus, eu não estou falando Deus no sentido judaico-cristão. Estou falando Deus muito mais num sentido filosófico, como um princípio necessário para você poder explicar todas as coisas. Tivemos Empédocles, né, que criou a famosa teoria Avatar, onde ele fala que tudo que existe é composto por vários elementos, como a terra, a água, o ar e o fogo. E também, né, nós tivemos os famosos Leucipo e Demócrito, que proporam o primeiro modelo de teoria atômica. Por quê? Porque para esses pensadores, toda a matéria ela é formada por pequenas partes, né, que seriam invisíveis ao olho nu e que seriam, de certa maneira, indivisíveis. E isso, né, a isto, eles deram o nome de átomo. Lembrando, o prefixo a, pessoal, no grego, ele indica uma negação. Tomos significa aquilo que se divide. Logo, o átomo é aquilo que não se divide. Ou seja, respostas diferentes, perspectivas diferentes, períodos históricos diferentes. No entanto, todos eles têm o mesmo objetivo: tentar entender o que criou tudo que existe. Tá bom? Vamos agora para as questões? Vamos ver como é que já caiu no Enem? Aqui nós temos uma questão, pessoal, bem interessante, porque essa questão foi do Enem do ano passado, né, do Enem do ano de 2022. E se você notar, ela traz justamente o Empédocles, que eu acabei de comentar com vocês, que vai tentar nos mostrar como que o universo foi formado, tá bom? Vamos aqui fazer a leitura da questão. Questão 86, Enem 2022. Empédocles estabelece 4 elementos corporais: fogo, ar, água e terra, que são eternos e que mudam aumentando e diminuindo mediante mistura e separação. Mas os princípios propriamente ditos, pelos quais aqueles são movidos, são o amor e o ódio. Pois é preciso que os elementos permaneçam alternadamente em movimento, sendo ora misturados pelo amor, ora misturados pelo ódio, ok? Então aqui a gente tem um fragmento associado ao Empédocles, onde esse pensador vai tentando nos dizer como que o universo foi formado, tá bom? Vamos para o enunciado. O texto propõe uma reflexão sobre o entendimento de Empédocles acerca da arqué. Lembra que eu acabei de explicar para vocês? Arqué significa princípio, ou seja, o início. Qual é o princípio que criou tudo que existe? Uma preocupação típica do pensamento pré-socrático. Por quê? A. Porque exalta a investigação filosófica. B. Porque transcende ao mundo sensível. C. Porque evoca a discussão cosmogônica. D. Porque fundamenta as paixões humanas. Ou E. Porque corresponde à explicação mitológica. Ou seja, qual era a preocupação desses pensadores? O que é que eles queriam entender? Ora, se eles olhavam para a natureza, tentavam explicar como a física funcionava
e buscavam um elemento que explicasse tudo que existe, um princípio, aquilo que eles chamavam de arqué, logo significa dizer que eles estavam fazendo uma cosmologia, ou seja, queriam entender o cosmos. Portanto, se você marcou a alternativa C, você marcou a alternativa correta, tá bom? E aqui, pessoal, eu vou fazer uma pequena observação. Quando essa questão ela saiu, eu lembro que eu até fiquei assim um pouco reflexivo, porque essa questão ela tem algumas, como eu posso dizer, alguns percalços. Porque veja bem, pessoal, geralmente quando a gente fala de filosofia antiga, sobretudo os pensadores pré-socráticos, nós costumamos dizer que esses pensadores, eles fazem uma cosmologia. Tá vendo o termo que eu utilizei aqui no slide? Cosmologia. Cosmos, mundo ordenado, logos, razão. Se você perceber, a questão ela não fala em cosmologia, ela fala em cosmogonia. E aí você me pergunta, mas professor, qual é a diferença então entre cosmologia e cosmogonia? Geralmente, pessoal, a cosmogonia ela estava mais associada com a mitologia, né, com os deuses, com aquelas explicações mais sobrenaturais. No entanto, se vocês perceberem, aqui nessa questão em específico, o Enem tratou como sinônimo. Ou seja, eles compreenderam aqui que cosmogonia e cosmologia seriam a mesma coisa. Na dúvida, pessoal, se vocês virem alguma questão que traga cosmologia, marque essa, ok? Mas no que diz respeito a essa questão, o gabarito é entender o que ia ser a alternativa correta, ok? Próxima questão. Aqui vem outra dica que eu vou dar para vocês. Geralmente, pessoal, até quando você, assim, quem é um pouco mais antigo, se lembra de algumas dicas que nós víamos muito naquelas aulas de vestibular, né? O que o professor dizia, alguns professores? Olhe lá a referência da questão. Se a questão tem ali uma referência que fala sobre um autor X, sobre Nietzsche, Foucault, Marx, provavelmente é porque essa questão vai pedir algum aspecto central desse pensador. E aqui que eu vou dar uma dica para vocês. Tomem cuidado. Porque o Enem, pessoal, ele gosta muito de trazer pensadores de um período específico, comentando outro período, comentando outros pensadores, comentando outros conceitos. Então, o fato dessa questão aqui trazer um texto do Nietzsche não significa dizer que essa questão se refere ao pensamento nietzschiano. Vamos ver o porquê. Questão 34. A filosofia grega parece começar com uma ideia absurda. Com a proposição, a água é a origem e a matriz de todas as coisas. Será mesmo necessário deter-nos nela e levá-la a sério? Sim, e por 3 razões. Em primeiro lugar, porque essa proposição enuncia algo sobre a origem das coisas. Em segundo lugar, porque o faz sem imagem e fabulação. E, enfim, em terceiro lugar, porque nela, embora apenas um estado de crisálida, está contido o pensamento tudo é um. Ou seja, temos um texto do Nietzsche, que é um pensador contemporâneo, que viveu ali no século XIX, naquela transição do século XIX para o século XX, e a questão não está pedindo que você responda algo inerente ao pensamento do Nietzsche, mas sim que você veja uma análise que o Nietzsche fez sobre a filosofia pré-socrática. Vamos para o enunciado. O que, de acordo com Nietzsche, caracteriza o surgimento da filosofia entre os gregos? Está vendo? Ó? O que, segundo Nietzsche, faz com que a filosofia grega tenha determinadas características? Alternativa A. O impulso para transformar, mediante justificativas, os elementos sensíveis em verdades racionais. B. O desejo de explicar, usando metáforas, a origem dos seres e das coisas. C. A necessidade de buscar, de forma racional, a causa primeira das coisas existentes. D. A ambição de expor, de maneira metódica, as diferenças entre as coisas. E a tentativa de justificar, a partir de elementos empíricos, o que existe no real. Novamente, a mesma questão. Qual era o objetivo dos pensadores pré-socráticos? O que é que eles investigavam? Se novamente você marcou a alternativa C, saiba que você marcou a alternativa correta, porque é exatamente isso. Eles olhavam para o mundo, olhavam para a física e não queriam uma explicação apenas mitológica. A filosofia pré-socrática ela pode ser entendida como uma espécie de, entre aspas, ruptura. Porque esses pensadores eles não recorrem mais aos mitos. Ou seja, eles não falam mais de Zeus,
não falam de Ares, né, de Atena. Eles tentam dar uma explicação racional. Eles tentam mostrar de forma sistemática como que o mundo funciona, sem recorrer a qualquer tipo de mitologia. Logo, a alternativa correta é a alternativa C. O objetivo dos pensadores pré-socráticos era entender a origem de todas as coisas. Tá bom? Mais uma questão? Enem, se eu não me engano, 2015, não tenho certeza, tá bom? Novamente, temos aqui um texto do Hegel, que assim como Nietzsche, também é um pensador contemporâneo. Mas vamos ver se de fato essa questão se remete ao pensamento hegeliano. A representação de Demócrito é semelhante à de Anaxágoras, na medida em que um, infinitamente múltiplo, é a origem. Mas nele, a determinação dos princípios fundamentais aparece de maneira tal que contém aquilo que, para o que foi formado, não é, absolutamente, o aspecto simples para si. Por exemplo, partículas de carne de ouro seriam princípios que, através de sua concentração, formam aquilo que aparece como figura. Vamos para o enunciado. O texto faz uma apresentação crítica acerca do pensamento de Demócrito. Quem foi Demócrito? Foi um pensador pré-socrático. Qual era o objetivo dos pré-socráticos? Encontrar arqué. Segundo o qual, o princípio constitutivo das coisas estava representado pelo quê? Ou seja, para Demócrito, qual seria a arqué? A. Seriam os números. B. Seria o movimento. C. Seria a água. D. Seria imobilidade. Ou E. Seria o átomo. O que para Demócrito constitui tudo que existe no universo. Se você marcou a alternativa E, você marcou a alternativa correta. Não foi o que eu disse para vocês? Essa discussão sobre Leucipo e Demócrito sobre a natureza das coisas vai marcar o início da primeira proposta de teoria atômica. Então essa teoria que hoje praticamente é um consenso na ciência natural, como na química, na física, etc., já estava sendo proposta lá na antiguidade. Porque para Demócrito, tudo que existe é formado por pequenas partículas indivisíveis que são praticamente impossíveis de serem vistas ao olho nu. Ou seja, são os átomos que formam tudo que existe. Logo, se você marcou a alternativa E, você marcou a alternativa correta, tá bom? Bom, pessoal, então essa é a primeira parte da nossa aula, ok? E aqui vocês perceberam como que a filosofia surge. Expliquei para vocês como que ela nasceu, falei um pouco sobre a sua divisão, né, na história da filosofia, falei sobre as subdivisões da filosofia antiga, que é o tema que mais caiu no Enem ao longo desses últimos anos, e expliquei para vocês quem foram os pensadores pré-socráticos, tá bom? Espero que vocês tenham entendido, espero que vocês tenham sanado suas dúvidas e vamos nessa, pessoal. Foco porque o Enem está chegando, eu sei que fica aquela ansiedade, né? Bate aquele desespero que é natural, que faz parte da nossa vida, mas é isso, né? Vamos em frente, porque teremos mais aulas, teremos mais encontros e eu estarei aqui para poder, né, ajudar vocês no que for possível, tá bom? E aí, pessoal, estamos aqui de volta para mais um encontro. Eu expliquei para vocês, de forma resumida, né, de forma breve, o que seria filosofia, não foi? Falei para vocês que a filosofia é um componente curricular da prova de humanas do Enem, tá bom? Então, desde 2009, essas questões têm aparecido com uma certa frequência, até porque a filosofia nesse período se tornou uma disciplina obrigatória do ensino médio, né? E eu expliquei para vocês na nossa última aula que ela é dividida em 4 períodos: filosofia antiga, filosofia medieval, a moderna e a contemporânea, não foi? Falei para vocês que a filosofia, em seus períodos históricos, terá suas subdivisões, e eu disse que em relação à prova de humanas, o tema que mais você deve enfatizar é a filosofia antiga. E eu comentei com vocês na última aula que a filosofia antiga é dividida em 3 subdivisões: a filosofia pré-socrática, tá bom? A filosofia clássica e a filosofia helenística. Na aula de hoje, pessoal, nós vamos continuar esta seara de discussão, falando sobre um período da filosofia, no que diz respeito, né, à filosofia antiga, que vai ser marcado por muitas mudanças. E que mudanças serão essas, professor?
são mudanças que acontecem tanto no âmbito histórico, como também no âmbito filosófico. E é aqui que vem uma dica que eu vou passar para vocês. Não tem como nós entendermos a filosofia sem estar vinculado a seu contexto histórico. Porque todo filósofo, todo pensador é filho do seu tempo. Então, o seu pensamento vai retratar os valores daquela época, a sociedade daquela época, de tal maneira que não tem como nós entendermos a filosofia sem entender a história. Ok? Galera, o período clássico da filosofia, ou socrático, né, como você queira utilizar, ele vai ocorrer, vai ter seu início ali por volta do século V até mais ou menos o século VI a.C., por assim dizer, né? V ao século IV. E esse período, pessoal, é um período que é interessante porque na Grécia Antiga, como você já deve ter visto na aula de História, ocorrerá uma série de mudanças. Né? Nós vamos ter, por exemplo, o início das primeiras, né? Eu não diria o início, mas digamos que a consolidação de grandes instituições políticas. A cidade de Atenas é uma cidade que vai começar a se destacar nesse mundo grego antigo. A filosofia que foi muito desenvolvida ali nas colônias gregas, né? Ela vai começar a se deslocar para o centro, que será Atenas. E é aqui, pessoal, que a filosofia vai mudar. Preste atenção. Se com os pré-socráticos a filosofia era muito mais naturalista, ou seja, tinha uma pegada muito mais cosmológica, a partir do período clássico, a filosofia ela vai ter um aspecto muito mais antropológico. Ou seja, se antes ela era cosmológica, focada no cosmos, a partir do século V a.C., ela vai começar a ter um aspecto mais antropológico, porque questões relativas à vida dos seres humanos, ao nosso dia a dia, serão debatidas, né? Serão refletidas pelos pensadores. Então vamos linkar aqui com a história. Estamos vendo o quê? A Grécia se consolidando como um grande mundo, né? Praticamente o centro do mundo antigo. É na Grécia que vai surgir a democracia, né? Essa forma de organização social baseada no diálogo, no debate, na reflexão, que vai preconizar a participação popular. E é aí que os filósofos, vendo essas necessidades de cunho político, vão mudar sua reflexão, que vai deixar de ser apenas focada na cosmologia, ok? E também vai focar na antropologia. Então destaque essa informação na cabecinha de vocês. O período clássico, ou o período socrático, vai ser marcado pela fase antropológica da filosofia. Se antes só se debatia aspectos cosmológicos, a partir do período socrático, a filosofia se tornou também uma filosofia voltada para a prática, ok? Galera, geralmente a gente fala que os pensadores que vão marcar o início dessa mudança de pensamento, de paradigma, são os famosos sofistas, tá bom? E para a gente poder entender quem foram os sofistas, primeiro nós temos que entender o que significa essa palavra. A palavra sofista, pessoal, ela vem do grego sophos, que significa sabedoria, conhecimento, tanto que a palavra filosofia, ela é formada por duas terminologias. Philos, né, filia, que significa amor, né, paixão, depende da perspectiva que você adotar, e sophos significa sabedoria. Então, um filósofo, né, um filósofos, é aquela pessoa que ama a sabedoria. E os sofistas eram esses sábios que podemos dizer que atuavam como espécie de professores. Como assim, pessoal? Essas pessoas, né, esses pensadores, eles viviam na Grécia Antiga e eles ensinavam vários assuntos para as pessoas. Né? Eles ensinavam matemática, ensinavam gramática, mas o que vai marcar a grande contribuição dos sofistas para o mundo ocidental é o ensino da retórica. Por quê? Porque vai ser a retórica que vai fazer com que esses pensadores ganhem destaque no mundo antigo e principalmente vai ser a arte da retórica que vai fazer com que os sofistas travassem um grande debate com os pensadores clássicos, que são Platão, Sócrates e Aristóteles. Porque veja bem, pessoal, aqui vem uma questão que eu devo explicar para vocês. Hoje em dia, essa palavra sofista, ela é uma palavra que tem um cunho mais negativo, né? Então ela meio que é utilizada como uma forma de
ofensa. Então, quem seria o sofista? O sofista seria aquela pessoa que usa a sua lábia para enganar as outras, seria aquela pessoa que usa do seu conhecimento retórico para poder ludibriar, ou seja, seria uma pessoa que usa de determinadas técnicas para poder enganar as outras. E por que isso acontece, pessoal? Isso acontece porque os sofistas, eles foram muito criticados pelos pensadores clássicos. Então, autores como Sócrates e Platão, por exemplo, travaram muitos embates com os sofistas. Por quê? Porque, segundo os pensadores clássicos, os sofistas eles não teriam compromisso com a verdade. Eles seriam pensadores relativistas, que ensinariam para as pessoas que tudo vale. Então, não existiria uma verdade universal, né? Não existiria uma verdade que deveria ser alcançada pela razão. No fundo, o que existiriam seriam opiniões, perspectivas. E aqui que eu tenho que mostrar para vocês, pessoal, que essa crítica é uma crítica que, em parte, faz sentido, porque, de fato, eles ensinavam esses recursos retóricos, mas que, hoje em dia, ela está sendo revista na academia, porque a gente sabe que esses pensadores foram muito importantes. Então, foram eles que estimulavam os jovens a participar da política, lembrando que é aqui que a gente vai ter praticamente o auge da democracia grega. Eles foram responsáveis por sistematizar o primeiro componente curricular de estudos, então o ensino da música, né, da matemática, da retórica, como eu já havia falado, vai ser uma coisa muito forte dentro da tradição sofística, de tal maneira que esses pensadores deram uma contribuição significativa para o mundo ocidental. Então, quem foram os sofistas? Foram pensadores que viveram na Grécia Antiga, ok? Que ensinavam vários assuntos. E qual era o principal tema que eles ensinavam, que chamava a atenção e que fez com que eles fossem tão destacados assim, era o ensino da retórica. Linkando com a história, se você quisesse ter sucesso na democracia direta do mundo grego, você tinha que ser uma pessoa que tivesse uma boa retórica. Porque pense comigo, você quer ter sucesso na política, né, do mundo grego. Como é que você vai conseguir fazer com que as pessoas concordem com o que você pensa, com o que você diz? Com a retórica. Então é dentro desse contexto de valorização do diálogo, da discussão e da sua capacidade argumentativa que os pensadores sofistas irão se destacar. Então é com eles que a filosofia deixou de ser apenas cosmológica, ok? E passou a se tornar também prática no sentido de ser voltada para a política e para a ética, ok? Vamos ver como é que já caiu no Enem, tá bom? Aqui, pessoal, nós temos uma questão que caiu no Enem do ano passado, tá bom? Essa questão foi uma questão bem interessante, eu debati com alguns alunos meus, porque ela meio que tenta induzir o aluno a cometer um erro. E eu vou mostrar para vocês que é aqui que vem a importância de você ter, né, bem desenvolvida na sua cabecinha, a sua competência leitura, né? Porque é aquilo que todo professor costuma dizer. O Enem não é uma prova que exige que você domine necessariamente conteúdos. Ele exige que o aluno tenha desenvolvido uma série de competências e habilidades, né? E se você consegue ter essa competência leitora bem desenvolvida, se você consegue ter uma capacidade analítica, de síntese e de relação de conceitos, a sua chance de obter êxito nessa prova é muito alta, tá bom? Então vamos lá. Questão 80 do Enem do ano passado. O advento da polis, nascimento da filosofia. Entre as duas ordens de fenômenos, os vínculos são demasiado estreitos para que o pensamento racional não apareça, em suas origens, solidário das estruturas sociais e mentais próprias da cidade grega. Assim, recolocada na história, a filosofia despoja-se desse caráter de revelação absoluta que às vezes lhe foi atribuído, saudando na jovem ciência dos jônios, lembrando que a filosofia surgiu ali na Jônia, né, ali na cidade de Mileto, com Tales, como eu já havia dito na aula passada, a razão intemporal que veio encarnar-se no tempo. A escola de Mileto não viu nascer a razão, ela construiu uma razão, uma primeira forma de racionalidade. Essa razão grega não é a razão experimental da ciência contemporânea. Então aqui a gente tem um texto clássico, né, do Jean-Pierre Vernant, que é um historiador da filosofia, onde ele vai mostrando para a gente algumas características do pensamento da filosofia antiga. Ok? Os vínculos entre os fenômenos indicados no trecho foram fortalecidos pelo surgimento de uma categoria de pensadores. Que pensadores foram esses? A. Os epicuristas, envolvidos com o ideal de vida feliz. B. Os estoicos, dedicados à superação dos infortúnios. C. Os sofistas, comprometidos com o ensino da retórica. D. Os peripatéticos, empenhados na dinâmica do ensino. Ou E.
os poetas rapsódios, responsáveis pela narrativa do mito. E é aqui que vem a questão, pessoal. Quando você faz uma leitura mais apressada, e você nota que o texto ele fala um pouco sobre a escola de Mileto, automaticamente, né, você marcaria alguma questão que envolvesse os filósofos pré-socráticos. Mas quando você vai para as alternativas, você nota que não há praticamente nenhum pensador pré-socrático ali, nem algum tipo de referência. E quando você faz uma leitura mais atenta do texto, você nota que esse texto ele não está necessariamente abordando o pensamento pré-socrático. Ele está falando de outro período da filosofia. Vamos lá para o início do texto. Advento da polis. O que é que significa polis? Cidade-estado. Onde é que estavam as polis? Na Grécia. Nascimento da filosofia. Entre as duas ordens de fenômenos, os vínculos são demasiado estreitos para que o pensamento racional não apareça em suas origens solidário das estruturas sociais e mentais próprias da cidade grega. Ou seja, o que é que ele está falando? Ele está falando de um período da filosofia que está relacionada com a polis. Ou seja, um período da filosofia que é muito marcado por esta relação com a política, com a ética, com as discussões sobre o que é certo, o que é errado, o que é justo, o que é injusto. E dentre esses pensadores, quais foram os responsáveis por iniciar esse debate sobre a polis? Ou sobre, pelo menos, a vida em sociedade? Se você marcou a alternativa C, você marcou a alternativa correta. Por quê? Porque é com os sofistas que essa discussão vai ganhar força. É com o pensamento sofístico que essa discussão sobre a vida em comunidade vai, de fato, se destacar. Ou seja, se você fizesse uma leitura apressada, você poderia errar essa questão. Então, aqui, você marcaria a letra C. Ok? Mais uma questão. Os sofistas inventam a educação em um ambiente artificial, o que se tornará uma das características de nossa civilização. Eles são os profissionais do ensino, antes de tudo, pedagogos. Lembrando, a palavra pedagogo, pessoal, ela é formada por duas terminologias do grego, que é paida, né, pedos, que significa criança, e gogos, que significa condução. Então, o pedagogo é aquele que conduz a criança, aquele que anda ao lado, né? Ou, né, aquilo que nós chamamos de professor. Ainda que seja necessário reconhecer a notável originalidade de um Protágoras, de um Gorgias ou de um Antifonte, né, por exemplo. Por um salário, eles ensinavam aos seus alunos receitas que lhes permitiam persuadir os ouvintes, defender com a mesma habilidade o pró e o contra, conforme o entendimento de cada um. Ou seja, isso que caracteriza o sofismo de acordo com esse texto aqui, tá bom? O texto apresenta uma característica dos sofistas, mestres da oratória, que defendiam o quê? A ideia do bem, demonstrado na mente com base na teoria da reminiscência. B. O relativismo, evidenciado na convencionalidade das instituições políticas. C. A ética, aprimorada pela educação de cada indivíduo com base na virtude. D. Ciência, comprovada empiricamente por meio de conceitos universais. E religião, revelada pelos mandamentos das leis divinas. O que é que os sofistas defendiam de acordo com esse texto? Ora, se eles ensinavam técnicas de retórica e se eles ensinavam que você poderia persuadir uma pessoa de determinada maneira, só significa dizer que eles eram pessoas que não acreditavam em uma verdade universal. Ou seja, cada um tem a sua verdade, de acordo com essa perspectiva. Cada um tem sua opinião. Ou seja, eles seriam relativistas. Essa foi a crítica de Sócrates. Sócrates, pessoal, ele falava que os sofistas eles não tinham compromisso com a verdade. Porque o foco deles, segundo Sócrates, não era fazer com que os alunos conseguissem, de acordo com Sócrates, né, evoluir espiritualmente, né, conseguissem, de certa maneira, desenvolver aquilo que é íntimo dele. Na verdade, eles estavam preocupados, segundo Sócrates, apenas a ganhar dinheiro. Ou seja, eles seriam relativistas. Não existiria uma verdade para eles. Tudo vale. Portanto, né, por isso que Sócrates e a tradição praticamente odeia, né, o pensamento sofístico, porque, segundo eles,
esses pensadores seriam relativistas. Então, se você marcou a letra B, você marcou a letra alternativa correta. Tá bom? Continuando, pessoal. Quando eu falei sobre, praticamente, né, os sofistas, não sei se vocês perceberam, mas meio que eu associei eles com o Sócrates. Pois é justamente nessa relação com a figura do Sócrates, esse grande pensador, né, praticamente esse grande ícone da filosofia ocidental, que nós vamos ter praticamente essa consolidação da filosofia, né? E galera, o Sócrates é um pensador que é muito interessante se falar, porque existem muitos debates que até mesmo questionam se ele existiu. Será que de fato essa pessoa existiu? O que é que eu posso adiantar para vocês? Sim, ele existiu, nós temos fontes históricas que provam isso, mas o que marca o pensamento do Sócrates é que ele não deixou nada escrito. Então o que a gente sabe sobre esse cara vem principalmente com seus alunos, né? Platão, que é talvez o mais célebre aluno do Sócrates, e também dos seus, digamos, rivais, né? E como eu já havia dito para vocês anteriormente, o Sócrates ele debateu muito com os sofistas, porque para Sócrates a verdade ela existe e a verdade ela pode ser alcançada, né? E aí o que é que ele vai fazer? O que é que ele vai defender? Para ele, se nós quisermos de fato alcançar a verdade, né, alcançar o conceito, primeiro nós temos que reconhecer a nossa própria ignorância. Quem é que nunca viu essa frase, né? Conhece-te a ti mesmo e só sei que nada sei. Para Sócrates, a sabedoria ela não começa com aquela pessoa que acha que sabe tudo. Para ele, você tem que reconhecer que o seu conhecimento é limitado, que o mundo ele é muito complexo, que as coisas são muito abrangentes. E a partir do momento que você reconhece isso, né, você já é mais sábio do que aqueles que pensam que sabem alguma coisa. Porque diferente dessas pessoas, você sabe que nada sabe. Então, para Sócrates, o só sei que nada sei é o que deve iniciar a filosofia. Porque para ele existe a verdade, né? Existe de fato o mundo, no conhecimento, por assim dizer, alcançado, e é através da nossa capacidade de pensamento que nós devemos acompanhar, né, e buscar a verdade, ok? A filosofia do Sócrates, pessoal, era uma filosofia muito desenvolvida pelo diálogo. Tanto que o seu método ele ficou conhecido como a dialética. Por quê? Porque era através das conversas e do diálogo que o Sócrates ensinava. E o que é que ele fazia? Ele chegava para as pessoas na Grécia Antiga e começava a conversar com elas sobre assuntos do dia a dia. E o que é que o Sócrates fazia? Ele queria mostrar para as pessoas que muitas vezes aquilo que elas pensam que elas sabem, na verdade elas não sabem. Ou seja, aquilo que elas pensam que de fato elas têm certeza, pode não ser o conhecimento verdadeiro. E é aí que seu método dialético é dividido em duas etapas, a ironia e a maiêutica. Na ironia, pessoal, o Sócrates chegava para uma pessoa e ele fazia uma pergunta meio que despretensiosa. Ele perguntava para a pessoa, fingindo que ele não sabia de nada, né? O que é a razão? O que é a ética? O que é a justiça? Diga-me o que é a justiça, o que é a arte? E aí a pessoa dava uma resposta, né? Sócrates ouvia a resposta da pessoa e aí ele começava a questionar. Afinal de contas, será então que essa noção que você tem de justiça é a correta? Até que ele ia destruindo os argumentos da pessoa para chegar, né, no parto das ideias. Aquilo que nós chamamos de maiêutica. Por quê? Porque para Sócrates, o conhecimento ele está dentro de cada um. Ou seja, ele está dentro de nós. E a função do filósofo, do professor, nesse caso aqui, né, para tornar a reflexão mais palatável, é tentar trazer à tona aquele conhecimento que está dentro do aluno. Ou seja, fazer com que o aluno tome conhecimento das suas próprias respostas, tome conhecimento da sua própria racionalidade, que ele pense com a própria cabeça. E como a gente sabe, né, devido ao seu estilo, Sócrates teve muitas dificuldades, né? Ele foi acusado de ter corrompido a juventude e de negar os deuses. Teve que, de certa maneira... Aliás, né, de certa maneira não. Ele teve que tomar a cicuta, que era um veneno da época, foi condenado ao suicídio. E ele entrou para a história da filosofia devido aos seus ensinamentos, devido à sua técnica de ensinar filosofia, ok? Então, para Sócrates, a verdade existe, ela pode ser alcançada, né? E como é que ele ensinava? Através do
diálogo. Por quê? Porque para ele é através dessa dialética, dessa conversa, que eu posso, de fato, fazer com que aquele conhecimento que está adormecido na pessoa venha à tona. Tá bom? Vamos para uma questão do Enem. Enem 2021. Sócrates. Quem não sabe o que uma coisa é, como poderia saber de que tipo de coisa ela é? Ou te parece ser possível alguém que não conhece absolutamente quem é Mênon, esse alguém saber se ele é belo, se ele é rico e ainda se é nobre? Parece-te ser isso possível? Assim, Mênon, que coisas afirmas ser a virtude? Ou seja, temos um texto clássico do Platão, onde praticamente quase todos os textos de Platão você vai ter o Sócrates debatendo com alguém, e aqui você observa como que o Sócrates está desempenhando a sua filosofia, desenvolvendo ela. Ele está conversando com uma figura chamada de Mênon, onde eles estão debatendo o que seria a virtude, não é? Vamos para o enunciado. A atitude apresentada na interlocução do filósofo com Mênon é um exemplo da utilização do quê? Então, essa atitude do Sócrates de fazer questionamentos, de perguntar, de tentar ir na raiz das coisas, exemplifica o que para mim? A. Uma escrita epistolar, uma carta. B. O método dialético. C. A linguagem trágica. D. A explicação fisicalista. Ou é a suspensão judicativa. O que é que o Sócrates está fazendo aí? Ora, galera, eu acabei de dizer para vocês que ele filosofava através do diálogo. Ele não escreveu nenhum livro. Praticamente o que a gente sabe desse cara vem com a tradição, vem com seus alunos, com seus detratores também, por assim dizer. Obviamente que é a alternativa B, porque é através da dialética, do diálogo, que o Sócrates filosofava. Veja que ele não chegava para uma pessoa e tentava dizer o que as coisas são. Olha, isto aqui é o certo, isto aqui é o errado, isto aqui é a arte, isto aqui é a beleza. Não. Ele ia debatendo com a pessoa e ia mostrando para a pessoa que talvez aquilo que ela pensa que é o correto pode estar errado. Aquilo que ela pensa que é justo, aquilo que ela pensa que é belo, aquilo que ela pensa que de fato corresponde à realidade, pode estar errado. Ou seja, isto é um claro exemplo do método dialético. Porque é através da dialética, é através desse diálogo, dessa conversa, desse embate de ideias que o Sócrates filosofava. Tá bom? Bom, pessoal, essa foi a nossa aula de hoje. Espero que vocês tenham entendido, né? Lembrando que é uma revisão geral, por isso que eu estou praticamente atropelando a história da filosofia, mas no que diz respeito ao pensamento clássico, é isso que você tem que entender, tá bom? Tem que entender que foi uma ruptura, foi uma nova forma de pensamento que esteve muito associado com o auge da democracia grega. Espero que tenham entendido, espero que tenham gostado. Então, tchau, pessoal. Beijos. Até a próxima. Vidas, eu estava aqui revisando o meu conteúdo de química e dessa vez o assunto é funções orgânicas. Olha que legal! Que vocês devem saber que são aqueles grupos de compostos químicos que possuem propriedades e características semelhantes. É claro! Mas vocês sabem quais são e para que servem as funções orgânicas? O professor Vasco Lima vai explicar agora. Fala galera, aqui é o professor Vasco Lima de Química, faço parte aqui da equipe do Nota 10 e vamos para o nosso primeiro encontro de Química, abordando alguns dos conteúdos mais frequentes no Enem, tá? E hoje a gente vai começar aqui com as funções orgânicas. O que seriam essas funções orgânicas? São aqueles conjuntos de compostos que apresentam propriedades químicas semelhantes. E essa semelhança ela pode ser identificada pelas suas fórmulas estruturais, onde nós encontraremos muitas vezes alguns grupamentos de átomos ou alguns átomos que são chamados grupos funcionais. A definição completa de grupo funcional é, então, um átomo ou grupo de átomos que é comum a todas as funções. Então, a gente pode, por exemplo, desenhar aqui já um monte de exemplos de funções
de exemplos de uma mesma função. A cadeia sendo diferente, nós temos aqui vários exemplos pertencentes à função álcool. Tá? Por que eu consigo classificar essas cadeias como pertencentes à função orgânica álcool? Porque elas têm um grupo funcional característico dessa função, que é justamente a presença desse grupo OH aqui, que nós vemos, tá? Nas estruturas. Agora, muito cuidado, porque o grupo OH ele não é um grupamento exclusivo da função álcool, tá certo? Então, temos que ter muito cuidado na hora de analisar. E por isso, nós precisamos, além de identificar o grupamento característico, nós precisamos ver mais algumas características que nos ajudam a identificar e diferenciar uma função da outra. Então, nesse quadro, nós temos os grupamentos funcionais e as funções às quais eles pertencem, né? Na primeira coluna, nós temos algumas características desses grupos. Na segunda coluna, nós temos a função. E na terceira coluna, nós temos o grupamento. O grupo funcional que caracteriza aquela função. Então, como eu falei para vocês, nós temos aqui, por exemplo, 3 funções aqui em cima, com a presença da hidroxila, e mais uma função aqui embaixo, também com a presença da hidroxila. Então, qual seria a diferença entre elas? Né? Na função álcool, por exemplo, tá? Esse carbono aqui ligado no grupo funcional hidroxila, ele precisa ser um carbono saturado. O que significa saturado? Apenas ligações simples. Então, só será álcool se a hidroxila ela for ligada a um carbono saturado, certo? Já na função fenol, nós temos a mesma hidroxila, porém ela está ligada em um anel aromático, ok? Hidroxila ligada a um anel aromático, nós teremos a presença da função orgânica fenol. O enol também terá o grupo hidroxila, porém o seu carbono é um carbono insaturado, com hibridização sp2 não aromático, ok? Ele é um carbono que tem uma dupla ligação não aromático. Por que falar não aromático, professor? Porque aqui no anel aromático nós estamos vendo só essa representação aqui no fenol desse círculo, ele significa na realidade a ressonância das ligações duplas que estão presentes no anel. Portanto, a gente teria como desenhar a estrutura do fenol nesse formato aqui, que não é o mais adequado, mas serve para que a gente faça a diferença entre fenol e enol, certo? O fenol, ele tem sim um carbono sp2 aqui, porém esse carbono sp2, que faz uma ligação dupla, ele pertence a um anel aromático, certo? Então nós podemos ter várias estruturas aqui que serão parecidas, mas serão de funções diferentes. Veja esses 3 casos aqui, ó. Ambas as estruturas são parecidas, mas nós vamos classificá-los como funções diferentes. Essa primeira é um fenol, porque o grupamento ali da hidroxila está ligado num anel aromático com as 3 duplas ali dentro, ressonantes. Aqui nós temos um enol, porque existe um carbono aqui que está ligado na hidroxila, que é sp2, porém não existe uma terceira ligação dupla fazendo desse anel um anel aromático, por isso um enol. Aqui nós temos 2 duplas, porém esse carbono aqui que está ligado na hidroxila, ele é um carbono saturado, por isso essa função aqui seria o álcool. Então muito cuidado com essas 3 funções aqui, principalmente, porque elas têm uma hidroxila e elas têm uma pequena modificação que varia entre a classificação das 3 funções, tá? Lá embaixo,
como eu já havia colocado, nós temos o ácido carboxílico. Porém, a hidroxila não está sozinha lá embaixo, né? Nós temos aqui a presença de uma carbonila, que seria esse grupo aqui, está aqui, ó, na tabelinha, certo? Contendo uma carbonila. E essa hidroxila ligada à carbonila, eles geram um outro grupamento funcional, que é importante vocês aprenderem o nome, que é o carboxila. Tá, pessoal? Se liga nesse nome aí. Carboxila é o grupamento funcional do ácido. E se liga também em outras formas de representação, como COOH ou CO2H. Isso são outras formas de representação do ácido. Outras características muito importantes. O ácido, ele é uma função que nós chamamos de terminal. E o que quer dizer terminal, professor? Quer dizer que essa função está na extremidade da cadeia, certo? Então o ácido está numa ponta da cadeia, seja nessa ponta da direita ou na ponta da esquerda, ou para cima ou para baixo. A questão é, o ácido carboxílico, ele é uma função terminal, certo? Nós temos outras funções terminais também, como por exemplo, o aldeído, também é uma função terminal. Ele também vem numa extremidade, certo? Também possui o grupamento carbonila, porém essa carbonila, ela é terminal e por isso o carbono aqui, ele é classificado como carbono primário, certo? É um carbono primário. Por que fazer essa classificação, professor, de carbono primário? Porque existe uma função em que nós temos uma carbonila aqui embaixo, ó, que é a única função com carbonila num carbono secundário. Então, identificação de função orgânica no Enem tem que estar ligado nessas características aí, tá certo, pessoal? Se liga nessas características. Então, carbonila secundária, somente cetona terá essa característica. Outras funções que nós temos aqui que podemos identificar também o éter, que seria um carbono, um oxigênio entre carbonos, e aqui não tem importância se esses carbonos são insaturados ou saturados. A presença do éter lá no meio desses carbonos, como heteroátomo, um átomo diferente de carbonos, entre carbonos, você vai classificar essa função, vai identificá-la como éter. Muito cuidado que o éter, às vezes, ele vem condensado na cadeia, né? Então, ele virá, por exemplo, na cadeia COCH3, ok? Então, esse O vai chegar juntinho aqui do carbono e aí, às vezes, dá aquele escurecimento de vista, você não consegue ver, aí ele fica invisível e aí você acaba não identificando esse éter, tá? Dessa primeira página aqui, a gente tem também os aletos orgânicos, tá? Aqui está escrito composto halogenado, mas essa função aqui é classificada como aleto orgânico, ok? São halogênios que estarão ligados na cadeia carbônica. Professor, terminou aqui, né? Aqui nós temos os hidrocarbonetos, aqui em cima, que são estruturas com carbono e hidrogênio. Terminou aqui a classificação de função, não tem mais algumas para a gente dar uma olhada aí, tá? Nessa outra página nós temos mais algumas funções, algumas não tão frequentes, mas que vale a pena a gente observar, tá? Porque elas são funções que apareceram no Enem, sendo cobradas no sentido da reação de produção dessas funções, como por exemplo, aqui o primeiro, ó, o sal de ácido carboxílico, ou simplesmente sal orgânico, ok? E o éster, aqui embaixo nós temos sendo uma função também importante, aparecendo como reações orgânicas nos últimos Enems, tá?
temos o anidrido. Dentre essas funções oxigenadas aqui, as mais frequentes realmente são os ésteres e os sais orgânicos, tá? Eles têm uma carbonila também. O sal orgânico tem a característica de ser um composto iônico, certo? Então, a interação que ele vai fazer aí, apesar de ser um composto orgânico, é de ligações iônicas, tá? Nós temos aqui a presença do tipo de interação intermolecular íon-dipolo, nesses casos, e nós temos aqui a formação de sabões. Então, quando você ouvir falar em sabão, está falando de um sal orgânico, porém de cadeia grande, tá? Os ésteres, eles são muito frequentes em questões que relacionam sabores e aromas artificiais, certo? Os ésteres pequenos teriam essas características, tá? Aromas artificiais. E o seu grupamento funcional, ele tem uma carbonila com um oxigênio como heteroátomo, ou seja, aqui você tem que ter no mínimo um carbono para que o éster esteja aqui. Muita atenção nas outras formas de representação, ó, COO, carbono, tá? Isso aqui é um jeito do éster aparecer nas cadeias também, assim como a CO2 e aí carbono aqui, pelo menos um CH3, tá? Pelo menos um CH3. Deixa eu pegar aqui a borracha. Esse seria o grupo funcional dos ésteres. O anidrido será um heteroátomo entre carbonilas e ele não é tão frequente em questões de identificação de grupo funcional ou de reações. Chegamos aos grupos nitrogenados, onde nós temos amidas com carbonila e nitrogênio, nitrocomposto com a presença do grupo NO2, as aminas, muito cuidado para não confundir aminas com amidas. As amidas terão um grupamento funcional carbonila ligado ao nitrogênio e as aminas não têm essa carbonila. E as funções, sim, a função aqui da nitrila, né? Nós temos também a nitrila, que seria a ligação entre carbono e nitrogênio, utilizando aqui as ligações triplas, certo? E as funções sulforadas, que seriam funções com exceção do ácido sulfônico, funções muito parecidas com as oxigenadas, visto que o enxofre ele é da mesma família do oxigênio. E aí nós temos a substituição do átomo de oxigênio por enxofre. Teremos então assim uma função sulforada. Aqui vocês veem um tiol, o sulfeto, mas pode ser chamado de tioálcool ou tioéter, assim como outras funções que existem também, como tiocetona, tial, que seriam outros exemplos de funções sulforadas. O que a gente tem que fazer agora? A gente tem que exercitar esses grupos funcionais que estão presentes nas questões com determinados compostos, né? Geralmente essa questão dá um composto grandão lá e você tem que identificar quais são as funções presentes, tá? Para concluir aqui, algumas funções nitrogenadas que podem aparecer, uma bem importante aí é a imina. O que seria imina, professor? É uma ligação dupla entre nitrogênio e carbono. Essas outras funções aqui, elas podem aparecer também, oximina, que seria esse grupamento funcional, hidrazona, imida e enamina, né? Seriam mais alguns exemplos, porém, a imina ela tem uma frequência maior, então é importante guardar isso aí na mente, tá? Seguimos agora para uma práticazinha aqui, resolver algumas questões de identificação de grupo funcional, para que a gente comece a ver como isso é cobrado realmente em Enems e vestibulares, certo? Então, geralmente a questão vai ter o texto base e ela vai falar da estrutura, né? Você vê aqui na questão 1, as cefalopirinas são frequentemente prescritas na prática clínica. Elas possuem amplo espectro de ação, são facilmente administradas, possuem baixa toxicidade e, além disso,
apresentam perfil farmacocinético favorável. Pessoal, apareceu a cadeia, vocês viram que eu li o texto base. Geralmente, é interessante que você vá logo para o comando, porque você está fazendo uma prova que demanda tempo, né? Então você tem que fazer a prova do Enem com inteligência. Você vai procurar, primeiro, por que essa aula é de orgânica? Porque são as primeiras questões de química que você vai tentar responder. Sabe por quê, meu amigo? Porque ou você sabe ou você não sabe. Questão de orgânica, se você sabe, você faz ela rápido. Se você não sabe, vai ficar lá tentando e não vai sair do lugar, certo? Então são as questões que você vai procurar primeiro na prova e geralmente questões de identificação de funções são questões fáceis, tá? Então são aquelas que você já sabe que não pode errar. Então olha só, um exemplo da cefalopirina é o cefaclor, e aí ele dá a estrutura, né, para que a gente analise. Olha o comando, analise a forma estrutural desse fármaco e assinale a alternativa correta em relação às funções presentes. Então tu vai olhar para cá e vai analisar quais são as funções que estão aqui presentes. Então nós temos aqui, ó, já aqui em cima, você tem um nitrogênio ligado a um carbono saturado. Esse nitrogênio, ele é característico das aminas, tá? Mais abaixo você continua tendo nitrogênio, porém o nitrogênio está ligado numa carbonila. Isso é característico das amidas, certo? Mais aqui embaixo, outra amida, pessoal. Nitrogênio mais uma vez ligado a uma carbonila, né? Nesse meio aqui, o que é que você tem? Você tem o sulfeto, certo? Sulfeto ou tioéter, ok? Aqui embaixo tem um carbono com dupla, mas tem um cloro, tá? Essa fonte aqui, ela geralmente transforma o L num traço, né? E aí fica mais complicado de ver, mas é um cloro. Que função é essa aqui? Aleto orgânico. Então tu tá fazendo toda aquela investigação na cadeia para ver quais são as funções. E aqui embaixo nós temos a presença do grupamento carboxila, que é do ácido carboxílico. Beleza? Fez a análise de todas as funções presentes. Agora vamos nas alternativas. Olha aí, ó. Alternativa A, imina. Não há presença de imina lá, porque não tem nitrogênio fazendo dupla com carbono. Então a letra A já está eliminada. A amida tem. O éter não tem. Letra B eliminada. Temos amina. Ok. Imina. Não. Letra C eliminada. Amida, amina, ok, ácido carboxílico, aleto orgânico e tioéter, tá? Ele é muito mais conhecido como sulfeto, porém tem questões que podem utilizar o termo tioéter. Então a gente já chegou no gabarito da questão, tá? Aqui embaixo temos a estrutura do éster, está errado, né? Anel aromático poderia considerar verdadeiro, porque você tem um anel aromático aqui, porém a presença do éster na alternativa faz com que ela seja cancelada. Beleza, pessoal? Então, é isso aqui, a resolução dessa primeira questão. A gente vai para um rápido intervalo e a gente volta já já. Estamos de volta, vamos continuar na resolução de questões aqui de química orgânica, identificação de funções. Olha só essa questão aqui, pessoal. Mais uma questão de identificação de funções, de grupos funcionais. Como eu falei na questão anterior, a gente vai direto para o comando, né? Uma questão a gente lê inteira para a gente ver como é que seria a questão do tempo de leitura, né? De interpretação. Nesse caso aqui, quando a gente vai direto para o comando, nós vemos sobre as estruturas apresentadas pode-se afirmar que. Então, sobre as estruturas, nós temos uma estrutura 1, uma estrutura 2, uma estrutura 3. Nesse caso, vale a pena a gente voltar no texto para ver quem são essas estruturas, né? Então, nós temos aqui a quinina, que é a estrutura número 1, a cloroquina,
estrutura número 2, e a primaquina, que é a estrutura número 3. Né? Então vamos para a letra A. A cloroquina apresenta apenas as funções aleto orgânico e amina em sua estrutura. Então vamos lá na cloroquina. Ó. Nós temos aqui a função imina, certo? Temos o aleto orgânico, temos amina e aqui na ponta é outra amina. Então veja bem o que a alternativa diz. Apenas. Cuidado com esses termos, apenas. Eles generalizam muito e quase sempre eles deixam a questão errada. Ele diz que tem apenas aleto orgânico e amina, como se na estrutura não existisse outra função. Mas nós percebemos a presença da imina ali no cantinho de baixo, certo? Letra B, na primaquina estão presentes, olha como é diferente o texto, estão presentes as funções imina, vamos procurar aqui, olha só, imina aqui, ok, imina. Tem a função álcool, vamos procurar uma hidroxila ligada a um carbono saturado, olha só. Então, álcool, ok. Vamos procurar agora a amina. A amina está aqui, ó, olha só, a amina. E o aleto orgânico, ele está aqui, ó, F3. Então, nós temos tanto nessa ponta aqui, como nessa outra extremidade, o aleto orgânico, tá certo? Então, temos o nosso gabarito da questão. Vamos ver aqui o que é que aconteceu com as outras, né? A quimina é a única, olha só, certo? Está especificando demais, né? Toma cuidado com isso. Não que não possa estar correto, mas olha só. É a única que apresenta um álcool secundário em sua estrutura. Quem é a quimina? A quimina é o composto 1. Esse álcool aqui, pessoal, ele é um álcool secundário simplesmente pela classificação desse carbono. Como ele está ligado em 2 outros carbonos, ele é classificado como carbono secundário, certo? Então, ela está correta no sentido de falar que ela tem uma função álcool secundário. Só que ela diz que ela é a única que tem isso. Quando a gente vai aqui para a primaquina, que é o composto de número 3, ele também tem um carbono secundário. Então, na realidade, estaria incorreta essa alternativa por isso. Letra D, o grupo funcional da amina secundária é comum às 3 funções. Veja só, na estrutura da cloroquina, da quinina, que é a primeira, você tem uma amina que está ligada a 3 carbonos. Isso faz dela uma amina terciária, certo? Então, o grupo funcional amina secundária não é comum às 3 funções, visto que na quinina já temos uma amina terciária. Então, o erro está aqui, sendo comum em 3 funções. E na letra E, ele diz o seguinte, o éster é a única função oxigenada presente na estrutura da quinina. Mais uma vez, na 1 aqui, nós temos um éter, olha lá, como eu disse para vocês, a forma que ele aparece, escondidinho ali, certo? E temos um álcool. Então, nós temos 2 funções oxigenadas e, ainda assim, nenhuma delas é um éster, certo? Não existe éster na estrutura da quinina. Então, nosso gabarito é a letra B, as outras estão, de fato, todas erradas. Pessoal, além do grupamento funcional, nós precisamos aprender a observar a estrutura. Então, veja essa questão aqui da FAMERP de 2022, né, sobre o geraniol. Ele diz que ele é um álcool terpênico insolúvel em água naturalmente encontrado nos óleos essenciais de citronela, gerânio, limão e rosas, entre outras espécies vegetais. Sua molécula, olha lá, preste atenção na caracterização da molécula. Tem um grupo funcional álcool, 2 carbonos terciários, são carbonos que se ligam a 3 outros carbonos, né? Aqui seria um hidrogênio. Esse carbono é um exemplo de carbono terciário. 18 átomos de hidrogênio. Tá? E aí você teria que contar os átomos de hidrogênio. Mas vamos lá. Primeiro,
vou eliminar todos os grupos que não sejam uma função orgânica álcool, né? Aqui nós temos a hidroxila ligada a um anel aromático. Está eliminado. Aqui nós temos um álcool, ok. Aqui nós temos álcool, ok. Aqui nós temos álcool, show de bola. E aqui tem um perigo muito grande, né? Tem o grupo OH aqui, porém, essa função é um aldeído. Esse grupamento funcional aqui, pessoal, ele é o mesmo grupamento do aldeído, C-O-H, porém de forma condensada. Então, o número 1 também está eliminado. Ó, considere as estruturas de vários compostos, com base nas informações do texto, geraniol é representado pela estrutura. Tem 2 carbonos terciários, pessoal. Vamos lá. Esse daqui tem um carbono terciário aqui. Ok. Tem outro carbono terciário aqui. Certo? Então, tem 2 carbonos terciários. A4 pode ser ainda. A3 aqui, ó, A5, desculpa. Tem um carbono terciário aqui, mais um carbono terciário aqui. Show de bola. Ainda pode ser uma dessas duas aqui. Aqui nós temos um carbono terciário. Aqui nós temos um carbono terciário. Então, não foi o carbono terciário que nos ajudou a verificar a questão, certo? Vamos ter que olhar a quantidade de átomos de hidrogênio. E aí, como é que a gente faz? Em cada ponta dessa, nós temos um carbono. E aí, nós vemos uma ligação. Você tem que sair contando aqui quantos hidrogênios tem com base na quantidade de ligações que o carbono faz, certo? Então, como eu vi aqui essa pontinha que estava sozinha, só com uma ligação para baixo, e eu sei que nessa ponta nós temos um carbono, então faltavam 3 ligações. Essas 3 ligações é com hidrogênio. Então, nós temos 3, aqui mais 3, 6, aqui nós temos mais 1, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 e 18. Temos o nosso gabarito, tá? Como essa é uma questão que demora muito para fazer, chegou no 18, gente, pode marcar lá, porque esses outros não terão 18 hidrogênios. Não tem como ter 2 alternativas aqui iguais, né? Então, olhamos a estrutura, fizemos a contagem de hidrogênios, a classificação de carbonos para resolver a questão e a identificação do grupo funcional. Seguindo para mais uma questão, dessa vez do Enem de 2020, olha só como essa questão ela foi cobrada, tá? Nós temos o comando da questão dizendo o seguinte: qual substância o empresário deverá utilizar? Nesse caso, tu tem que voltar no texto para saber o que é que está falando. O microempresário do ramo de cosméticos utiliza óleos essenciais que quer produzir um creme, né, com fragrância de rosas. O principal componente do óleo de rosas tem cadeia poliinsaturada. Isso aqui já é interessante, tá? Geralmente esse termo poliinsaturado ele é utilizado para quando uma cadeia ela tem 3 ou mais insaturações, certo? Mas nós vamos ver que para essa questão vai ser algo diferente. E o que mais? Uma hidroxila num carbono, o quê? Terminal. Olha o termo aí que a gente ouviu nessa aula de hoje já. Carbono terminal, ele está onde? Na extremidade. Certo? Ele está na extremidade, então tem que estar na ponta da cadeia. Tem que ser o carbono final ali. Então olha aqui, ó. Esse não é um carbono da extremidade. Tchau, essa não pode ser. Esse não é um carbono da extremidade. Também não pode ser, certo? E aí a gente tem que a estrutura ela deve ser poliinsaturada. Pessoal, no contexto dessa questão aqui, uma estrutura poliinsaturada, pelas alternativas, tem que ter pelo menos 2 insaturações, certo? Então, por causa disso, essa daqui também está eliminada. Ficamos apenas com essa função aqui e essa função aqui. Essa função é quem? O aldeído, como a gente já viu na questão anterior. Opa, aqui. O aldeído, como a gente já viu na questão anterior. Então, ele quer uma hidroxila. O aldeído, ele não tem hidroxila. Ou seja, nosso gabarito aqui
a alternativa A, que está representando aí o composto número 1, ok? Então, isso aí são questões, né, que podem abordar a identificação de grupos funcionais, além de estruturas, de características estruturais. Tem algumas propriedades que a gente pode avaliar nesses grupos funcionais também, e isso já pode ser visto agora de início, visto que a propriedade ácido-base na química orgânica ela é uma propriedade em que a gente consegue estudar e nós temos poucos exemplos. Por exemplo, a acidez dentro da química orgânica aí, dos compostos oxigenados, nós teremos o ácido carboxílico aqui, como sendo o oxigenado mais forte, o fenol, que inclusive é chamado muitas vezes de ácido fênico, porque ele consegue reagir com bases fortes, tá? A água, obviamente, não é um composto orgânico, mas ela está aqui para fins comparativos com o álcool, pessoal. O álcool ele é uma substância muito pouco ácida, né? Ele chega a ser menos ácido que a própria água. E essas constantes que estão aqui, ó, não necessariamente serão utilizadas na química orgânica. Elas estão aí para que a gente veja a constante de acidez de cada uma dessas substâncias, certo? Então nós temos na realidade, dentro dos compostos oxigenados, apenas 3 funções com características ácidas: ácido carboxílico, fenol e álcool. Quando nós vamos falar de alcalinidade ou basicidade na química orgânica, nós temos as aminas, onde a amina secundária ela apresenta maior alcalinidade, seguido da amina primária, depois a amina terciária, e aí a gente tem a amônia, que também, a exemplo da água, não é um composto orgânico, mas está aqui para fins comparativos, para a gente mostrar que a amônia ela tem uma acidez ainda maior do que as aminas aromáticas. O porquê dessa sequência, né, da amina secundária, depois a primária e depois a terciária, é um conteúdo para um próximo encontro, onde a gente vai discutir a densidade eletrônica, o efeito indutivo desses ligantes e como eles interferem na alcalinidade e o porquê dessa sequência. Porque esse conceito básico de ácido-base na química orgânica é suficiente para que a gente venha para mais uma questão, dessa vez do Enem 2021. Olha só, as águas subterrâneas têm sido contaminadas pelo uso de pesticidas na agricultura. Entre as várias substâncias usualmente encontradas, algumas são apresentadas na figura. Está aí a figura com 5 substâncias, 5 exemplos de pesticidas. A distinção dessas substâncias pode ser feita por meio de uma análise química qualitativa. Pessoal, qualitativa é apenas para qualificar, não para quantificar. Então, quando eu quero identificar a presença de alguma coisa em uma solução, eu posso fazer uma reação simples, tá? Em que eu use a presença do indicador, ou de um ácido, ou de uma base, para ver se existe aquela substância que nós estamos tentando encontrar. Então, aquela análise ela vai servir só como qualificação, só para identificar mesmo. Tem ou não tem essa substância lá. Ou seja, determinando sua presença mediante a adição de um reagente específico. E aí, qual é o reagente específico que ele está colocando aqui, pessoal? Olha só, hidróxido de sódio, NaOH. Isso aqui, minha gente, é uma base forte. Então, se é para dar um teste positivo, essa base ela tem que reagir com um pesticida ácido, certo? Que seja um ácido de Bronsted-Lowry. Um ácido de Bronsted-Lowry, que seria aquele ácido em que nós temos a característica de doar H+, e a base estaria ali no meio para receber esse H+, certo? Então, se é uma base forte, eu tenho que procurar dentre as opções aquele que deu o teste positivo, ou seja, aquela única função aí, aquela única substância que tem funções ácidas. E aí, gente, só tem 3 funções ácidas: ácido carboxílico, fenol
e álcool. Então eu vou procurar aqui, dentre as opções, onde estão uma dessas funções, né? E aí, pessoal, a gente já vai direto aqui, ó, no composto 3. Nós temos aqui, no composto 3, a função fenol. Então, essa função fenol, ela é uma função ácida. Sendo assim, o único composto que nós teríamos aqui, revelando um teste positivo, né, dando um teste positivo com o hidróxido de sódio, seria justamente a presença do fenol, ou seja, seria o composto 3. Está aí o nosso gabarito, letra C, mais uma resolução envolvendo grupos funcionais e, dessa vez, propriedade ácido-base. Algumas reações orgânicas são importantes na produção de algumas funções. Por exemplo, a produção de um sal orgânico, ela se dá pela reação de um ácido carboxílico com uma base forte. Nós temos aqui, então, a junção desse hidrogênio aqui com esse grupo OH, ok? Ele pega isso aqui e nós teremos a formação de água, tá? E o composto orgânico aqui que seria formado, no caso chamado de sal orgânico, é o NO menos Na+. Isso aqui é uma reação importante dentro da química orgânica, tá? Aqui eu fiz um exemplo com uma cadeia pequena, mas nós podemos fazer o exemplo aqui de uma cadeia maior, que é o TAG. Como seria esse TAG? Esse TAG que eu estou chamando aqui é a abreviação do triacilglicerídeo, que está presente em óleos e gorduras. E aí ele tem a característica de ser um triéster. Esse radical aqui, ele é um radical orgânico, que pode ser igual ou diferente, certo? Esse grupo aqui, ele reage com uma base forte, tá? Nesse caso, 3 mols, porque são 3 ésteres, tá? Por isso ele pode ser chamado de triéster. E aí essa estrutura aqui, nessa reação, ele vai gerar um radical orgânico aqui, tá? Com o grupo Na+, no caso, 3 fragmentos. Porque esses R's aqui, que eles podem ser iguais ou podem ser diferentes, eles vão estar aqui, nessa condição. Mas você forma também com outro pedacinho ali, você vai formar o que a gente chama de glicerol. Ok? CH2, CH2. Isso aqui é o glicerol. E isso aqui, pessoal, quando a gente faz com um TAG, com uma gordura, né, um óleo ou uma gordura, nós temos a presença de um sabão. E qual é a estrutura do sabão? O sabão, ele terá uma cadeia grande. Esse R, dependendo do óleo ou da gordura, ele pode ser de vários tipos. Então ele terá uma cadeia grande. Aqui na ponta, nós teremos o grupo OH, Na, onde a gente tem na ponta, na cabeça, uma cabeça, devido a essas diferenças de cargas, né? Uma cabeça polar, certo? E uma cauda aqui, que é apolar. Então, essas informações, elas são de suma importância para que você resolva as questões que envolvam sabões, né? O nome dessa reação é saponificação, que seria a produção de sabão. O sabão será produzido realmente quando você tiver uma cadeia grande, tá? Derivada aí de um óleo vegetal, né? Ou de uma gordura animal. Beleza, a gente pode vir aqui para o Enem 21, né? Onde nós tivemos uma questão em que falava o seguinte: a simples atitude de não jogar direto no lixo ou no ralo da pia o óleo de cozinha usado pode contribuir para a redução da poluição ambiental. Mas o que fazer com o óleo vegetal que não será usado?
que acontece? O que você faz com o óleo, gente? Terminou lá, você joga na pia, né? Vamos juntar esse óleo aí, porque ele pode servir para fazer o que a gente chama de sabão ecológico. Olha só, não existe um modelo ideal de descarte, mas uma alternativa simples tem sido reaproveitá-lo para fazer sabão. É o conhecido sabão ecológico, certo? Para isso são necessários, além do próprio óleo, água e soda cáustica. A soda cáustica é o nome usual do NaOH, certo? Com base no texto, a reação química que permite o reaproveitamento do óleo vegetal é denominada saponificação. Tá certo, pessoal? Então, a saponificação teria esse objetivo. Uma aula como essa, antes do dia dessa prova, resolvia essa questão rapidamente, né? Saponificação é o nosso gabarito. Beleza, pessoal? Então, vamos seguir aqui para mais uma questão envolvendo a saponificação, ok? Envolvendo o conteúdo de saponificação e de sabões. O que seriam tensoativos, né? Os sabões e detergentes, eles são substâncias tensoativas. O que isso significa? Eles reduzem a tensão superficial da água e isso é um problema seríssimo para o meio ambiente. Então, quando a água de sabão chega em um corpo d'água, reduz essa tensão superficial e a água fica mais suscetível à poluição. Beleza? Então, nessa questão do Enem 2016, nós temos os tensoativos, são compostos capazes de interagir com substâncias polares e apolares. A parte iônica do tensoativo interage com as substâncias polares e a parte lipofílica interage com as partes apolares. Essa parte lipofílica que ele está falando, lipo vem de gordura e fílica de afinidade, amizade. Então, tem afinidade com gordura, certo? Logo, será a parte apolar do tensoativo. A estrutura orgânica de um tensoativo pode ser representada por... Aí nós temos essa figura aqui, pessoal, olha só. Uma cadeia grande e aqui nós temos o tensoativo na forma do seu ânion, né? Isso aqui para ser um sabão, pessoal, é só colocar o Na+ aqui perto. E aí nós temos o sabão, certo? Vamos analisar a estrutura como ele quer que ela seja representada. Uma bolinha escura aqui, como sendo a cabeça polar, e essa cauda aqui sendo a parte apolar. Observe aqui o comando da questão, certo? Ao adicionar um tensoativo sobre a água, as moléculas formam um arranjo ordenado. Esse arranjo é representado esquematicamente por... Gente, então tem que lembrar aqui, ó, substâncias polares. A parte, o quê? Iônica. A parte iônica está aqui na cabeça, ó, certo? Está aqui na cabeça. Logo, essa bolinha escura aqui. E a parte lipofílica interage com apolares, que seria justamente a cauda. Essa cauda aqui, ela é a parte apolar da estrutura, certo? Então vamos para as alternativas. Como esse tensoativo iria interagir com água? Todos os exemplos trazem água. Mostra o nível da água e aí nós chegamos à seguinte conclusão. Gente, parte apolar não terá boa interação com a água. Logo, não fica bem dissolvido, não fica bem misturado na água, né? Então, dentre as alternativas, nós temos a letra A como sendo uma que está colocando eles dentro da água, certo? A letra B, a cauda não está permitindo que a cabeça ela interaja com a água. Então, isso não vai acontecer. Quando você coloca o tensoativo na água, a interação ela é imediata entre cabeça polar e as moléculas de água, certo? Olha o B, né? O tensoativo quebra a tensão superficial. Logo, ele vai interagir lá na superfície e com as cabeças apolares interagindo com a água, viradas para a água, e as caudas apolares viradas para fora, né? A letra D está tudo lá no fundo, também não seria uma boa forma de representar. E a letra E também, a parte apolar está dentro da água, como se estivesse interagindo. Logo, nosso gabarito aqui seria a letra C. Beleza, pessoal? Então, esse foi o nosso primeiro momento,
uma revisão aí sobre funções orgânicas, né, as suas propriedades, sendo essas características ácidas ou básicas e também as características polares, um pouquinho de reações, né, aí na produção do sabão na etapa de saponificação, né, na reação de saponificação. Beleza, gente? Então, essa foi a nossa aula, a gente encerra por aqui e a gente se vê no nosso próximo encontro. Valeu! Vocês viram, né, que é super importante se atentar ao número de carbonos e também à saturação de cadeia para não se perder nos nomes de cada função. Mas tô começando a aprender. Pois é, vidas, depois dessa chuva de informações de filosofia e química, eu sei que é difícil colocar a cabeça para descansar. Mas é o que nós vamos fazer a partir de agora. Descansar, né? Que o cara não é de ferro. Porque sexta-feira tem mais aula aqui no Nota 10. Tudo bem. Topo. Lembrando que você acompanha as nossas aulas e todo o nosso conteúdo no nosso canal, na telinha do canal da TCM10HD e também através do nosso Instagram, @Nota10TCM. Até a próxima aula. Tchau!